Bom dia, né, turma? Vamos começar mais uma semana. E essa semana muito animada, ó, que já está no clima junino, viu? Já estou aqui no clima de São João para a gente começar essa semana e as outras que virão, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia de vida, por nós estarmos de pé, termos acordado. Então, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa semana que, se Deus quiser, vai ser abençoada nas nossas vidas, né, meus amores? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar, tá? Gramática, tá bom? Nós vamos estudar gramática hoje. A gente vai ver sinais de pontuação, certo? Então, os sinais de pontuação que vocês conhecem, né? Então, vocês podem observar aí que são muitos os sinais de pontuação, que fazem toda a diferença quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai escrever uma frase, né? Toda a diferença. Então, o que é sinal de pontuação? O que são os sinais de pontuação? Né? Então, vocês podem acompanhar comigo no livro, na página 49, 50 e 51, tá bom? Então, o que são os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação, né, eles exprimem ideia, sentimento e ritmo de leitura presentes em textos e frases. Então, os sinais de pontuação, eles são essenciais na hora da gente escrever um texto, na hora da gente produzir uma frase, né? Porque ele vai dar a entonação, ele vai dar o ritmo, ele vai dar toda uma sequência lógica para que esse texto tenha noção, né? Então, os sinais de pontuação, eles servem para expressar uma ideia, sentimento, né? Uma reação e um ritmo de leitura. Então, vamos lá, meus amores. Vamos acompanhar comigo aí. Vocês podem acompanhar na explicação, tá certo? Então, vamos lá. Então, observa aí essas frases abaixo. Então, nós temos aqui, ó. Quem quer ler essa pergunta primeiro para mim aqui? Quem quer ler? Quem gostaria de ler? Alguém? Então, diz assim, ó. Quantos anos você tem? Ele está fazendo uma pergunta, né? Então, quando a gente faz uma pergunta, nós utilizamos o sinal de interrogação. Então, essa frase aqui é uma frase interrogativa, né? Quando diz assim, ó, que bolo delicioso, nós estamos falando aqui em expressar algo, expressar um sentimento, né? Que bolo delicioso. Então, nós usamos o sinal de exclamação. Então, é uma frase exclamativa, né? Nessa outra frase, o filme já terminou. Ponto. Né? Ponto final. O filme já terminou. Então, terminei de dar minha ideia, ponto final, né? Então, a outra aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa, filho. Você é muito inteligente. Então, nós usamos aqui dois tipos de sinal de pontuação. Nós usamos aqui os dois pontos e nós usamos aqui, né, o travessão, que ambos se intercalam, né? Ambos eles se intercalam. Então, quando a gente coloca dois pontos, né, imediatamente nós sabemos que vai falar, tem uma fala aqui, então nós colocamos o travessão. Não é verdade? Então, agora vamos conhecer cada um desses sinais de pontuação, o que cada um indica, né? O que é que eles fazem, qual é a função de cada um nos textos e nas frases. Vamos lá? Então, os sinais de pontuação são ponto final, né? Esse pontinho aqui. Quando é que ele é usado? É usado para encerrar uma ideia, certo? Por exemplo, gosto de assistir filmes. Gosto de assistir filmes. Ponto. O menino foi ao parque. Ponto. Então, quando eu termino de falar uma ideia, quando eu encerro um assunto, eu coloco o ponto final, que é usado para encerrar alguma coisa, principalmente as ideias, né? A fala ou para você saber que ele terminou aquele assunto. Então, nós usamos o ponto final, né? Vamos ver os próximos. Estão me ouvindo direitinho? Ponto de interrogação, como a gente viu naquelas outras frases, né? É usado para fazer perguntas, para fazer uma pergunta, né? Umas perguntas. Por exemplo, tudo bem com você? Tudo bem com você? Quer um pouco de leite?
quero um pouco de leite. Então, quando a gente faz uma pergunta, né, a gente está utilizando o quê? A frase interrogativa, ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui, certo? É muito fácil de identificar, né, o ponto de interrogação nas frases. Ponto de exclamação, quando é que ele é usado, esse ponto? Ele é utilizado no final de frases, eles exprimem surpresa, medo, espanto, né? E etc. Mas também alegria, felicidade, né? Então, que coisa feia! Que sorvete delicioso! Nossa, que susto! Então, assim, frases, né, exclamativas, quando eu estou expressando um sentimento. Quando eu estou expressando um desejo, um medo, uma vontade. Então, eu vou utilizar esse ponto aqui, de exclamação, certo? Quando é que eu vou usar uma vírgula? A vírgula é muito necessária, principalmente nos textos, nas produções de textos. Porque a vírgula, ela vai dizer como é que está, né, cada parte do texto. Porque a vírgula ela vai ser usada para dar umas pequenas pausas, né? É usado para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereços também, em repetições de palavras e enumerações. Então, tem aqui muitas frases que a gente vai ler agora para vocês identificar a diversidade que é a vírgula. Como ela pode ser usada em diversos momentos de uma frase ou do texto. Então, a primeira frase diz assim: ontem eu fui à escola, depois à aula de música, ao ginásio, à casa de minha avó e só à noite voltei para casa. Então, vocês percebem que quando eu falo, quando eu estou lendo essa frase, eu estou colocando pausas pequenas, não pode ser longas, é pequenas, certo? Então, por exemplo, ontem, vírgula, eu fui à escola, vírgula, depois da aula de música, ao ginásio, à casa de minha avó e só à noite voltei para casa. Tá vendo? Então, vocês podem observar, né, que tem uns tempos aí para falar cada parte. Vamos ao próximo aqui. Joana, que vestia um lindo vestido, foi a primeira a chegar na festa. Joana, vírgula, que vestiu um lindo vestido, vírgula, foi a primeira a chegar na festa. Então, vocês percebam que se a gente ler sem vírgula, né, vai ficar uma frase e você não vai conseguir respirar. Então, a vírgula ela também serve para você respirar quando você está fazendo uma leitura, né? Vamos ao próximo aqui. Aqui nós temos uma data, né? Goiás, 11 de novembro de 2016. Então, sempre quando a gente coloca o nome de uma cidade ou um país, a gente coloca a vírgula e coloca o restante da data, ponto final. Eu liguei, mas não obtive resposta. Também temos pequenas pausas aqui. Comprei maçãs, peras e morangos no mercado. Certo? O último aqui, ó. Patos, né? Nossa data de hoje. 8 de junho de 2020. Então, quando a gente coloca o nome de cidade, né? A gente coloca vírgula e coloca o restante da data. Então, a vírgula ela é muito importante quando a gente vai fazer as leituras, né? Então, você sabendo usar a vírgula, sabendo colocar a vírgula quando você vai escrever um texto, também é muito importante, certo? Porque ela vai dar entonação também, ela vai dar um momento para você respirar, para você entender o que você está lendo. Você tem que entender o que você está lendo. Você não pode fazer uma leitura e não compreender. Aí não vai servir. Então, a leitura ela tem que ser compreendida. Então, a vírgula ela vai dar esse elemento, né? Essa noção para a gente ter um tempo, né? Para a gente compreender o que o texto quer dizer, o que a frase quer passar. Vamos aos próximos. 2 pontos. Como é que eu sei, né, que eu vou colocar os 2 pontos? Olha só, gente, os 2 pontos são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa ou de um personagem antes de uma explicação, certo? Então, quando você está lendo um texto, quando você vai escrever um texto, que você vai colocar personagens e que vai ter uma conversa nesse texto, nessa frase, você tem que colocar 2 pontos, né? Quando vai iniciar a frase. Por exemplo,
né? Retirou-se resmungando, 2 pontos. Não tenho mais nada a dizer. Então, quem resmungou, né? Alguém, né? Algum personagem aqui. Isso aqui é só um trecho de um texto. Então, a frase diz assim: retirou-se resmungando, 2 pontos. Travessão, né? Não tenho mais nada a dizer. Então, os 2 pontos a gente vai utilizar quando a pessoa, o personagem vai falar, vai dizer a sua ideia. Tá certo? Então, consequentemente, depois dos 2 pontos, já vem o travessão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando é que ele funciona. Eles são interligados. Os 2 pontos e o travessão. Então, Renata falou. O que ela falou? Não compro mais nada de você. Então, quando a gente coloca também a falou, aqui está dizendo que ela falou. 2 pontos. Aqui a gente não está dizendo que ela vai falar, mas a gente sabe que vai ter alguma coisa a ser dita, alguma explicação, né? Então, retirou-se resmungando. Não tenho mais nada a dizer. Então, quando passa a ideia da fala do personagem, da escrita, antes da explicação, nós colocamos os 2 pontos. Certo? Vamos lá. Vamos observar aqui.